Janinha aprendeu bem, não? Eu não sei de ouvir que alguém comprou umas alianças por aí, verdade? É matrimônio? É matrimônio. Sim. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. A palavra de Deus em Tito, não, 3:5. Primeira e única. Primeira e única, isso aqui também. Em Tito 3:5. Depois de Filipenses. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, nos diz: Ele nos salvou, não por nossas próprias obras de justiça, senão por sua misericórdia. Nos salvou mediante o lavamento da regeneração e da renovação por el Espírito Santo, o qual foi derramado abundantemente sobre nós. Primeira de Tito? É Tito 3:5. Tito 3. Ok. Tito 3:5. Ele nos salvou por nossas próprias obras de justiça. Ele nos salvou não por nossas próprias obras de justiça, senão por sua misericórdia. Nos salvou mediante o lavamento da regeneração e da renovação por el Espírito Santo, o qual foi derramado abundantemente sobre nós outros, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim lo hizo para que, justificados por sua graça, chegáramos a ser heredeiros que abrigam a esperança de receber a vida eterna. Amém. Glória a Deus. E também em 1 de Pedro, capítulo 1, um pouquinho mais adelante aí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro 1, 23. Pois ustedes han nacido de nuevo, não de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante a palavra de Deus, que vive e permanece. Ustedes han nacido de nuevo. Habla com seu irmão. Usted ha nacido de nuevo. E agora é capítulo 2, versículo 12, aí mesmo de 1 de Pedro. Vamos ler 1 no 12. 1 de Pedro 1 de Pedro 2, 12. 2, 1 no 12. Por lo tanto, abandonando toda maldade, todo engano, hipocrisia, envidias e toda calúnia, desejem com ânsias a leite pura da palavra, como ninhos recém-nascidos. Assim, por meio de ela, crescerão em sua salvação. Agora que han probado lo bueno que é ser Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra regeneração literalmente vai significar novo nascimento. E vem aí uma palavra que significa poligenesia. Não? Alguns dizem que isso significa exatamente quando a primavera vem, depois do inverno. E é interessante pensar como a natureza, ela traz palavra de Deus, ela traz revelação de Deus. Então, justamente essa palavra, novo nascimento, regeneração, você pode ver em tempo nos países, por exemplo, onde há neve, não? Em tempo de inverno se seca todo. E quando está chegando a primavera, empieza então a nascer as flores. E todo queda bonito, lindo, maravilhoso. Há uma transformação total. Há uma regeneração, um novo nascimento. E isso é o que Deus quer fazer em nossa vida. Uma transformação, uma metamorfose total. Não é um câmbio em algumas áreas. Não é um câmbio 10%, 20%. É um câmbio total. Esse é o desejo de Deus.
E se nós outros leemos na Bíblia também, Jeremias, se você está com sua Bíblia aí, o profeta Jeremias, capítulo 1. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, nós outros vemos como Deus usa também, através dos profetas, a imagem da natureza para falar de lo que Ele quer ser em nossa vida. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Mira o que diz aí na palavra. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11. A palavra do Senhor vindo a mim e me dijo: que é o que vês, Jeremias? Veo uma rama de almendro. Respondi: has visto bem, dijo o Senhor, porque eu estou alerta para que se cumpla minha palavra. Que tem que ver isso, pastor, com o que tu estás falando da regeneração? Fíjese, a vara ou a rama de almendro era a primeira a começar a brotar flores quando o inverno já estava terminando. Primeiramente, você poderia saber que o inverno estava terminando e saber que a primavera estava chegando quando miravas hacia a vara ou a rama de almendro, porque poderia ver aí uma pequena flor. Então, se Deus está falando, assim como é certo que a primavera vendrá depois do inverno, porque tu já estás vendo as señales de transformação, assim também eu estou listo para cumprir minha palavra. Deus cumprirá sua palavra. Então, uma das pruebas que Deus cumpre sua palavra é a transformação, é os milagres que Deus faz na vida das pessoas. Então, o que Deus está falando com nós outros hoje é que Ele quer transformar completamente vidas. O propósito de Deus não é construir templos. O propósito de Deus não é construir instituições. O propósito de Deus não é construir organizações. O propósito de Deus é transformar vidas de uma forma completa. Amém. Então, transformação, regeneração, o texto de Tito nos está falando que somos o que? Nos salvou por el lavamento de la regeneração e la renovação em el Espírito Santo. Isso vai significar um câmbio de ideias, um câmbio de pensamentos, um câmbio de mente. A regeneração significa passar de la muerte para la vida. Então, o que Deus quer fazer é uma transformação radical em mim e em ti. Ele quer tornar-nos que novas criaturas. Foi o que Jesus disse a Nicodemo em João 3, 5. Nós dizemos que ele deveria que nascer de novo, nascer del água e del Espírito. Então, esse novo nascimento é o que Deus quer para nós outros como cristianos. Não é ser parte de uma igreja, membro de uma igreja. Não é ser um religioso. Se acorda, Nicodemo era um religioso. Ele sabia toda a religião. Pablo também sabia toda a religião quando era Saulo todavia. E Jesus disse: por que estás me perseguindo, Saulo? Então, se Saulo tem um encontro com Jesus e sua vida é transformada, aí uma metamorfose, aí um câmbio radical. A regeneração é obra do Espírito Santo em nós outros e através da palavra. Como é que Deus pode cambiar nossa vida? É através da palavra. Por isso que nós outros nos reunimos, por isso que nós outros buscamos. Não é por se acaso que estamos aqui. Não é por se acaso que temos que buscar a palavra, porque a palavra, ela vai generando em nós outros a nova vida. Quando nós outros nascemos de novo, obviamente não sabemos como viver essa nova vida. Como podemos viver uma nova vida em Cristo? Assim que a palavra, então, se vai ensinando-nos a como podemos viver uma nova vida.
a cómo podemos agradar a Dios, cómo podemos ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores personas. Como podemos ser segundo o coração de Deus? Como podemos ser igual a Deus? Como podemos ser santos? Como podemos ser santificados? Como podemos reflejar a glória de Deus no mundo? Então, a palavra nos vai como que generando em nós este novo homem, essa nova mulher. Então, por isso que necessitamos da palavra. Como uma pessoa pode transformar seu caráter? Então, muitas vezes hoje nós vivimos em um mundo onde a gente habla que é cristiana. Sim ou não? Eles falam algumas palavras, como que aprendem algumas, como se diz? Algumas palavras clave, não? De ser Deus, glória a Deus, que mais? Deus primeiro, Deus é com nós outros, a vitória, sim ou não? Deus te bendiga, se Deus quer, e que se eu, e um montão de palavras. Pero não há cambio na transformação em este homem, em esta mulher. Eles seguem tendo ódio, como diz o texto, seguem tendo envidia, seguem mentindo, seguem sendo malos padres, malos esposos, malas esposas, seguem sendo malos funcionários, seguem sendo malos patrones, seguem sendo o mesmo, pero nada mais han cambiado algumas palavras e han posto alguma, como que, maquiagem de cristiano, pero lo que Dios quiere hacer es romper todo eso. Lo que Dios quiere hacer es una transformación radical en nosotros. Lo que Dios quiere hacer es una transformación total, hermanos, y es posible. Y Dios está hablando hoy contigo y conmigo, con nosotros, que hay una regeneración en Dios. Y Dios nos va transformando. Eso no es obra del hombre. Não é tu mesmo que vai chegar e dizer, agora, então se eu vou... Não, é permitir o cambio que o Espírito faz. Não és tu que vas a começar com sua força, com sua disciplina a mais. Não é uma disciplina como as outras normais, não, é uma disciplina espiritual. Então, quando eu começo a dar lugar no Espírito Santo, quando eu começo a dar lugar na palavra, ela vai entrando em mim como um rio. E este rio de Deus vai como que transformando as áreas da minha vida, minha mente, meus pensamentos, minha forma de falar, minha forma de ser, naturalmente, através do poder do Espírito, minha vida vai cambiando. Não é força humana, não é capacidade humana, é o poder de Deus, é a glória de Deus, é o poder do Espírito Santo, é a palavra de Deus que vai como que um martilho e vai quebrando e vai rompendo coisas na nossa vida e vamos sendo transformados dia tras dia para a glória de Deus. Amém. Amém. Não é tu força, não é tu capacidade. Muita gente não é transformada também porque está buscando uma transformação humana. Por a força humana, por o braço humano. Aí eu vou fazer isso, e agora lunes, então eu vou começar, não sei o que, e são frustrados. São frustrados porque estão tentando fazer o que solamente Deus pode fazer. Estou tentando fazer o que solamente o Espírito Santo pode fazer. Mire, a única coisa que tens que fazer é abrir tu coração, é ouvir a palavra, é alimentar-se de ela diariamente e permitir que ela te vá ensinando. E ela, a palavra de Deus, com o poder do Espírito, vai cambiando tua história, vai cambiando tua mente. E a única coisa que tu tens que fazer é dizer: Deus, eu quero isso para a minha vida, eu me entrego a ti, eu abro meu coração a ti. Deus, eu vou começar aqueles dias que eu não tenho ganas de orar, que eu não tenho ganas de ler a palavra, eu vou lê-la, eu vou orar igual, aún sem ganas, aún em meio das dificuldades, aún com o coração duro que eu esteja, não importa o que passa, eu vou buscar-te a ti diariamente, porque eu sei que em ti eu vou encontrar a resposta, a transformação para a minha vida. Amém. Irmãos, o que temos que fazer é isso. E Deus então se vai transformando, regenerando, através da graça dele. E aí, em outro momento, quando tu vai falhar, porque vas a falhar, então se Deus vai dizer: continua, amigo, eu estou contigo e eu vou ajudar-te. Então, assim como hemos dito aqui hoje, alguém dijo, não,
agradecer por este dia, porque Deus renovou sua misericórdia para com nós outros. E Deus dijo, há oportunidade. Não importa o que passou ayer, não importa se tu has falhado ayer, não importa se ayer tu não has logrado, não queres pensando isso. Pensa em hoje, no que Deus tem para ti hoje e amanhã vai ser transformada a tua vida, pero a partir de uma atitude tua de dizer, Deus, eu quero. Necessitamos aprender a viver como novas criaturas. Então, a palavra de Deus em Efésios 4, 17 a 24, não, Pablo vai dizer, esto pois digo, e requiere el Senhor, que já não andeis como os outros gentiles, que andam em la vanidade de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Deus por la ignorância que em eles há, por la dureza de su coração, los quais depois que perderam toda a sensibilidade, se entregaram à lascívia para cometer com avidez toda classe de impureza. Mas vosotros, Pablo está dizendo, não haveis aprendido assim a Cristo, se em verdade los haveis ouído, e haveis sido por ele ensinados conforme a verdade que está em Jesus. Mirem, escute-me, enquanto a la passada maneira de viver, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Me cuenta? El viejo hombre está viciado, despojado. Abandone. Como que eu posso abandonar o viejo homem, pastor? Decida. Porque fique-se que aqui, os que todavia estão dominados por viejo homem, estão sem sensibilidade. Estão como que entenebrecidos. Sua mente está entenebrecida, seu entendimento. Então, quando tu decides, eu quero Deus em minha vida. Eu quero a verdade de Deus em minha vida. Então, tu vas a despojar-se do viejo homem que está viciado conforme os desejos engañosos. E aí não só despojar-se do viejo. Versículo 23 de Efésios 4, 17 a 24 estamos lendo. Renovaos em el espírito de vuestra mente. Habla comigo, renovaos. Renovação de mente. Isso é o que Deus quer. Então todo o cambio tem que passar por nossa mente, por nosso coração. O cambio não é de vestir uma roupa, verdade? De crente, não. Há uns que põem nas roupas de crente, sim ou não? Há umas roupas que uno põe que pensa, esse é crente, sim ou não? Mas isso não significa absolutamente nada. Desculpa-me, se você tem esse pensamento, vestir-se como crente não significa absolutamente nada. Ou tu crê que quando tu chegar aí no céu, Deus vai dizer, wow, tu tens uma roupa muito bonita de crente, pero has sido lascívio, mentiroso, adúltero, pero a roupa não vai disfarçar o que está dentro de tu coração. O que Deus quer na transformação interna, o externo pode ser um resultado. Então, se Deus quer um câmbio completo interiormente, nós temos que para isso passar, irmãos, não é também tu força, porque tu força é nada. O profeta disse que nosso coração não é enganoso, é desesperadamente corrupto. Então, como tu vas por tu sua própria força enganosa e corrupta ser o câmbio? Por isso que Pablo vai dizer, o que eu quero, eu não logro ser. E o que eu não quero ser, isso eu hago. Ele diz, porque minha vontade é desviar-se. Minha vontade é fazer os desejos da carne. Pero agora eu sei que isso traz morte. Eu sei que os desejos da carne traz morte, o pecado, o salário do pecado é a morte. E eu sei que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo.
Eu sei que esse caminho de vida é melhor, que há paz, há vida plena, há vida abundante. Então, se eu estou decidindo, mira, Deus me puso em esta condição por la graça e me trajo a este lugar para dizer, eu não quero mais andar por um caminho de morte, eu quero uma vida cambiada, transformada, eu quero desfrutar da vida plena, vida abundante que Cristo me ha dado. Então, o Espírito vem e como que injeta em mim poder, autoridade, vida plena, poder, unção, graça, e Ele me leva por el caminho da vida. Ele é Espírito Santo. Então, se tu vai mirar e vai dizer, uau, eu he errado coisas em minha vida que incrível, eu não podia ser isso. Não me dei conta. Eu não me he dado conta. Porque há um poder sobrenatural que me está guiando. Pero Ele me pode guiar, porque eu estou absolutamente em suas mãos. Se eu não estou nas mãos dele, Ele não me pode guiar para nenhum lado. Então, o que tem que fazer é desistir de meu viejo homem. Dizer, ok, não nos vemos mais. Não pode ser hasta luego para subir o ombro. Tem que ser hasta nunca mais. Hasta aqui não. Hasta nunca mais. Eu quero dizer, Jesus, conduz-me, guia-me por el caminho eterno. Essa regeneração que Deus quer ser regenerados, nascer de novo, para viver uma vida santificada. Santificação não é moralismo, irmão. Nós que não podemos ser na broma, nós que não podemos ser nós outros. Eu posso ser eu mesmo, porque em mim habita o Espírito, Ele me está conduzindo, a ordem está em mim. Eu não tenho que forçar, mostrar, mira, agora sou crente na igreja, aleluia, glória a Deus, não. Então, aí afuera, na casa, eu sou eu mesmo. Não, eu sou eu mesmo aqui com vocês, na casa, jogando, passeando, porque eu sou eu mesmo, porque eu he nascido de novo. Então, eu sou uma nova criatura, jogando futebol, jogando na calle, conversando, comendo, em qualquer lado. Não, pastor, pero tu não eres perfeito? Claro que não. Tu não eres perfeito. Pero ser santo não quer dizer ser perfeito. Ser santo quer dizer ser completamente, totalmente separado para Deus. E Deus usa. Não? Imagínate esta computadora. Tem algumas, por exemplo, quando eu la comprei, há pouco tempo depois eu la se caiu. E aqui, ó, mira, aí um defeito. Pero esse defeito de minha computadora não impede em nada sua execução. Então, há defeitos em nós outros que não impedem a execução do Espírito. Pero há outros defeitos que sim. Sim ou não? Então, tu tens que saber o que está impedindo Deus de fazer a obra. E isso, sim, Deus quer quitar. Pero há cositas de você que são parte de você, verdade? Sim ou não, meu mãe? Que Deus não vai cambiar, é seu pai. Lo sinto, mano. É assim, igual a ele, é verdade? Muita coisa, não. Não. Há alguns defeitos em nós outros. Quem somos os outros? É parte de. É combo. Parte do paquete que nós outros somos. Pero não impede Deus accionar. Pero há coisas que sim. Então, essas coisas que estão impedindo Deus de fazer a obra, isso sim, tens que desechar de tu vida. Eu quero terminar hoje dando 2 exemplos do Antigo Testamento, ok? Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou citar os 2 textos. O primeiro é do rei Josias. Está em 2 de Reis 22, que você pode ler em sua casa, toda a história. O rei Josias começa a reinar com 8 anos. 8 anos, imagina? Um muchachito, não? E ele passa a ser todo conforme Deus queria que se hiciera. E ele toma o modelo de Davi, seu pai, e não o modelo de Manassés, que foi o pior rei da história, que ha idolatrado, ha sacrificado
niños para el dios Moloch. Pero Josías decide buscar a Dios. Y él, cuando llega, el templo está todo desordenado. Los servicios del templo no funcionaban más, según la ley de Deuteronômio. Y él empieza también a buscar, a reformar el templo, a reformar los servicios. Pero el libro de la ley estaba perdido también, no sabían dónde estaba el libro de la ley. Y al buscar el libro de la ley, entonces alguien se lo encuentra dentro de la confusión del templo y empiezan a leer el libro de la ley. Y Josías escucha lo que están leyendo y al oír la palabra de Dios, él rasga sus vestes como una señal de humildad, de humillación, de decir, wow, han encontrado la palabra de Dios que estaba perdida. Y él entonces escucha la palabra, pero él no entiende. Entonces él busca una profetisa llamada Hulda. Y Hulda, la profetisa, empieza a ayudarlo a entender qué significa la palabra. Y al entender claramente o que significava o que Deus estava falando, ele empieza uma reforma em todo o seu reinado. Empieza a restaurar o templo, empieza a restaurar os serviços, todo segundo a lei, segundo o que Deus estava ensinando. Então, Josias, ele recebe a palavra com alegria. E a palavra entra no coração dele, ele recebe com humildade, com alegria. E a palavra entra no coração dele e genera uma transformação personal e uma transformação social. Escúchame, nenhuma transformação ao redor de tu vida acontecerá antes que a transformação aconteça em sua própria vida. Eu não posso querer que Shirley seja transformada se eu não sou primeiro. Eu não posso querer que Maria ore se eu não oro. Eu não posso querer que as coisas passem ao redor se eu primeiro não tenho esta experiência. Então, o rei Josias olhou a palavra e se ela aplicou, se ela praticou, se ela pôs em prática, então em sua própria vida, ele se humilhou, rasgou suas vestiduras, buscou a ajuda da profetisa. Então, às vezes, tu não entende do que Deus está falando, tu não sabe do que Deus está falando para a sua vida financeira, tu não sabe do que Deus está falando para seu matrimônio, tu não sabe do que Deus está falando para suas emoções. Tienes que buscar a ajuda de quem Deus puso, e Deus sempre põe profetas, pastores, maestros, líderes, pessoas que te podem ajudar a entender melhor o que está sendo leído, para que puedas então generar uma transformação, uma regeneração completa em tu vida. Quando nós aceitamos a Cristo, há uma conversão, somos convertidos, pero temos que seguir en este caminho, desarrollando, como disse Pablo, nuestra salvação, desarrollando este caminho de santificação, de transformação. Não é só eu aceitei a Cristo, fui bautizado e já. Há um caminho que Deus quer cambiar áreas de tu vida que são detalhes. Me explico? Deus quer sanar heridas. Porque, mire, tu traz do passado coisas, do velho homem. E tu fala assim, não, eu aceitei a Cristo já e já sou salvo, amém, glória a Deus. Pero há coisas da velha natureza que todavia estão aí. E se tu não as rechaça, pero como pode rechazar se eu não sei se são malas ou o que sei eu? Então, ao ouvir a palavra, ao entender a palavra, eu posso identificar. Me estou explicando, amém? Ah, mira, isso aqui é coisa do velho homem, da velha belicita. Não quero nada. Pero para que eu identifique o que está sujo na casa,
eu tenho que prender a luz. Se a luz está apagada, como vai saber das áreas que têm que ser limpiadas, purificadas? Então a palavra, por isso que o salmista vai dizer que a palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Então a palavra é como luz que brilha, como brilhou para Isaías quando ele viu a glória de Deus, ele viu assentado em el trono do Senhor e disse: ai de mim, que sou um homem pecador, como eu posso ver meus pecados se eu estou lejos da luz? Então, por isso que eu tenho que vir à igreja, vir à comunhão, porque eu tenho que vir aqui, eu tenho que participar dos discipulados, eu tenho que ter uma casa de paz, escutar a palavra, porque eu tenho que ler-la também, personalmente, porque senão eu me vou como que apartando e não vou logrando ver, e eu estaciono, eu não vou logrando ver as áreas que eu tenho que cambiar. Me estou explicando, amém? Amém. Então, é muito sencillo o que estou explicando para vocês, a la vez é muito profundo. Então, o rei Josias pudo transformar todo o povo, porque ele foi transformado. Pero há outro exemplo de um outro rei. Mira, uma geração depois de Josias, nada mais, um rei chamado Joacim. Somente uma geração depois de Josias, a atitude dele será completamente oposta. Isso está em Jeremias 36, ok? Você pode ler em sua casa depois. Deus dá a palavra a Jeremias, não? Deus manda a Jeremias escrever em um livro esta palavra. E Jeremias pede a Baruch que escreva então o que Deus estava falando, o que Deus estava dizendo. E o objetivo de Deus ao dar a palavra a Jeremias era que esta palavra precisamente generasse transformação em aquelas pessoas que estavam, o povo de Deus estava em idolatria. Jeremias 36:3. O povo de Deus estava idolatrando, abandonando. Então, se Deus ha dado uma palavra para generar transformação, conversão, regeneração. Pero a Jeremias não se permite, não les permite entrar em el templo. Eles não permitem que Jeremias entre no templo para falar. Então, Jeremias pede a Baruch que entre e leia o livro para o rei. Jeremias 36:6. A esperança é que o rei Joacim pudesse ter a mesma atitude de Josias. Ao ouvir a palavra, pudieron entonces tener una actitud de transformación, de aceptar la palabra. Pero escúchame, cuando el rey escuchó la lectura del libro, ¿sabe qué el rey hizo? Cortó el libro con tijera, se mandó cortar. Y aquí el verbo cortar está en acción progresiva. Siguió cortando en pedacitos todo el libro. Es decir, rechazó completamente lo que Dios estaba hablando. Despreció, ridicularizó la palabra. Se la cortó, se la desechó. Josías rasgou sus vestes, aceptó la palabra. A palavra transformou e generou transformação. Eu assim, rechazou, escutou igual, pero mandou cortar. Se la botou, se la rechazou, despreciou a palavra. Muitos se estão burlando da palavra de Deus. E às vezes alguns estão rechazando a palavra porque ela distorciona. Ela entende como quer entender. É porque isso, por exemplo, a serpente em Gênesis. Deus disse: Adão, não coma, vas a morir. E a serpente disse: não, pode comer que nada passa, não passa nada. Então, a palavra de Deus é a que pode generar transformação. A regeneração pode vir através da palavra, pero se nós outros estamos como Josias,
que a palavra, fala comigo, foi leída, Leída, oída e aplicada. e aplicada. Pero Jehová assim, oyó a palavra e se la rechazou. Ao ponto de mandar cortar tudo. Ficou o livro. E esse rechazo da palavra é um rechazo ao próprio Deus, porque Deus é o Deus da palavra. Se tu rechazas a palavra de Deus, da Bíblia, se tu não la lê, escúchame, é sério. Se tu não la lê, eu não entendo. Busque ultras para que te ajudem a ensinar. Bem? Se tu la rechazas, estás rechazando o próprio Deus. Porque a palavra é de Deus. Então, se tu estás rechazando a Deus, como é que Deus pode generar transformação em tu vida? Vai seguir igual ou pior, porque agora tens uma capa de religiosidade. Aparenta ser crente. Como diz o John Wesley, é casi crente. Mas Deus não quer que aparentemos ser crentes, Deus quer que seamos. Amém? Amém. O assim cortou a palavra e todavia la echou en el fuego e la queimou. Rechazou, porque quando rechazamos a palavra, rechazamos a oportunidade de nascer da palavra. Quando rechazamos a palavra, rechazamos a Deus da palavra. Ele não hizo igual a você. E a consequência foi desastrosa, porque o povo todo foi levado ao cautivério babilônico por la rebeldia. Hubo cautivério. Nós outros necessitamos permitir que a palavra renove nos outros esse novo homem, essa nova mulher, que transforme completamente em este novo ser. Quizás tu pode ser um bom religioso, sim, sem a palavra. Sem a palavra tu pode ser um bom religioso. Pode conhecer os trucos da igreja, participar de eventos, de treinamentos, né? Nos gostar todo o que é a religião, pero nunca haverá uma transformação genuína sem o poder do Espírito através da palavra. As palavras, Jesus disse, que eu estou dizendo a vocês, são espírito e são vida. As palavras que estou dizendo a vocês são espírito e são vida. Amém. Deus quer transformar sua casa, sua família. Deus quer transformar seu coração. Deus não quer mais que tu vivas bajo a la vieja naturaleza. Deus não quer que tu tenha ser conhecido como um bom religioso. Deus não está nem preocupado com religiosidade. Deus não está preocupado com religiosidade. Deus está preocupado em encontrar um coração disposto, aberto, onde ele pode entrar e habitar. Amém? Amém. Habitar em seu coração e fazer de seu coração uma casa, um lugar onde ele pode estar. Ele pueda dizer, isso aqui não me irrita, mas com carinho. Papá, não é assim mal, tu. Quando sou muchachito na verdade? Ele acha um dibujo. Os dibujos deles são perfeitos. Não são perfeitos. Pelo que tu hablas? Está lindo. Está hermoso. Está hermoso, que maravilhoso. E conforme ele vai crescendo, não? Tu vas ensinando, mira, está ali, melhorar essa parte. Pero antes de que tu hablas melhorar essa parte, tu reconheces o esforço, tu reconheces o que ele está fazendo agora, o que tu hijo está fazendo agora, que para ele é o mais perfeito e o mais lindo. Ele nada mais quer que tu o reconheças. E assim que Deus faz com os outros, seus filhos.
Deus está aqui dizendo, mira, e Deus respeita cada um também, hein? Você faz isso. Deus não vai trabalhar igual com Shirley e comigo, com Belissa, com Abigail. Deus sabe as limitações de cada um, de cada hijo. As pessoas que têm 2 filhos sabem do que eu vou falar. Então, há pessoas que têm 2, 3 filhos e cada filho é diferente. O papá habla com um assim, ó, hace assim. E habla com o amigo, com o outro filho, haga assim. E que passa? Não funciona. Sim ou não? Não funciona igual. Porque a linguagem de cada um é diferente. Então, imagina se nós outros que somos limitados, seres humanos, sabemos isso. E Deus que nos ha criado. Deus não vai exigir o mínimo de mim que vai exigir de César. Deus sabe onde está César agora. E Deus vai ter paciência contigo, meu irmão. Deus não quer que nadie salga como um desesperado, mas Deus não quer que nadie esteja parado. Amém? Amém. Estacionado. Porque quando estacionamos, pensamos que estacionamos, verdade? De hecho, estamos retrocedendo. Nadie está parado. Se tu hoje não joga parado, tu estás retrocedendo. E nós outros não somos chamados para retroceder. Amém? Somos chamados para ir hacia adelante. Então permita a palavra te empurrar, te inspirar. Permita a palavra transformar tu vida. Mira aqui como Deus habla com nós outros aí na natureza. Deus é um Deus tão maravilhoso, que Ele é um Deus de metamorfose. Sim ou não? É um Deus que transforma. Está aí com o vídeo, irmão? Sim. É um Deus que faz transformações maravilhosas em nossa vida. E Ele ensina-nos as transformações através da natureza. Está no vídeo aí? Sim? Não pôs o vídeo? Ah, está aqui. É vídeo. Quando Deus, que vai dizer ao Senhor hoje? Que vai dizer ao Senhor hoje, tu vida? Vai dizer, Senhor, eu não quero tua palavra, eu não necessito. Vai ser orgulhoso? Orgulhosa? Vai ser como um réu assim? Que botou a palavra, que ela rechaçou, a cortou, a queimou? Ou vai ser como humilde como vocês? Que digo, eu necessito. Eu me humilho, eu la recebo em minha vida. E eu necessito ser transformado. Sanado em áreas de minha vida. Há áreas de tua vida que não serão sanadas assim, como que obrigatoriamente, se tu não permitir. Estou explicando ou não? Amém? Se tu não permitir Deus transformar, Deus não vai transformar. Se tu não permitir a palavra entrar em essas áreas, Deus não vai entrar. Muitas vezes alguém está falando, Deus não entrará. Sabe aqueles lugares que tu não lhe gusta pensar ou falar, áreas de tua vida que tu é? Pensamentos, sentimentos. Deus não fará nada sem a permissão tua, sem a permissão de nós outros. Assim que é fundamental, não? Como quando tu vas a um hospital, tu vas fazer uma cirurgia, não? Tu vas fazer um tratamento, tu tens que dizer ao doutor em que área tu necessitas. Permita a Deus fazer uma metamorfose em tua vida.
Deus quer hacer uma metamorfose, uma transformação em nossa vida. E às vezes parece impossível, parece que não dá, parece difícil, mas para Deus nada é impossível. Às vezes nós estamos querendo ajudar tanta gente, queremos, já? E vamos ajudar, amém? Mas permita-se ser ajudado primeiro. Permita a Deus hacer com tua vida primeiro. Que nada pode dar no que não tem. Assim que para que nós outros, eu penso, irmãos, assim, estamos agora, o dia hoje é 12? 11 de dezembro, não? Estamos terminando o ano 2022. Tantas coisas Deus fez este ano, verdade? Tantas coisas hermosas nos ha proporcionado. Penso que Deus nos está preparando essa comunidade. Como que estamos dentro del casulo, da seda, não? Para tornar-se esta, não? Essa mariposa linda, hermosa, que vai volar. Há que permitir uma transformação personal. As pessoas não querem saber do que nós outros falamos, ou querem saber quem somos nós. O que é passado comigo? Você acorda da semana passada? Testemunho personal. O que Deus ha hecho em tu vida? O que Deus está fazendo em tu vida? Veja, mire ao redor. Mire hacia dentro de você mesmo. Há muitas coisas que Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Talvez tu não vê, tu não logras ver, mas Deus está trabalhando em invisível. O maior milagre não é ser um cego fisicamente ver ou um paralítico andar. Às vezes para nós outros não pensamos que é o maior, verdade? Pensamos que um paralítico está andando. Mas sepa, o maior milagre é Deus transformar do invisível coração de coração e dar-nos vida eterna. Não é somente a ser um paralítico andar, mas a ser viver a vida eterna com Ele e empezar essa vida eterna agora, já hoje. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em esta manhã, graças por tua palavra. Tu és um Deus que trabalha em etapas, passo a passo. Tu já has mostrado isso na natureza. E às vezes somos como aquele gusano. E de hecho tu has chamado o povo de gusanos, que aparentemente nunca poderia volar, pelo que tu has transformado e has transformado em uma mariposa. E quizás quando estamos dentro daquele casulo escuro, não podemos ver que há luz afuera, não podemos ver que podemos ir mais allá. Tu estás trabalhando. Aleluia. Tu estás trabalhando em nós outros. Primeiro em nossa mente, em nossas vidas, em nossas famílias. Para que haja uma completa redenção. Deus, em essa manhã, te damos graças, Pai, por o privilégio de ser teus filhos e de poder viver tua vida. Ajuda-nos, Deus, a entender e a não mais rechazar tua palavra. Deus, sana vidas hoje. Libera vidas hoje, Pai. Mire, com seus olhos cerrados. Qual será a sua atitude hoje, ante a palavra? Deus está falando contigo.
E há áreas em tu vida que todavia têm que ser tocadas e sanadas e restauradas por Deus, pela palavra, pela graça. Te acuerdas de alguma área agora que tu todavia não has aberto a porta para que Deus entre? Talvez hajam heridas del passado, situações que todavia tu esconde, tu guarda, tu como bloqueia Deus, bloqueia o Espírito. Mire, Deus não quer que tu bloqueies mais nada em tu vida. Deus quer que tu abras completamente tu ser, para que Ele pueda sanar-te, liberar-te, restaurar-te, curar-te, transformar-te para a glória de Ele. Áreas em tua alma, em tu espírito, em tu mente, tu coração, que tu sabes que necessita. Talvez áreas de sua família, áreas de seu pensamento, talvez feridas, ressentimentos, falta de perdão, talvez pensamento de fracasso. Talvez áreas em tuas emoções que tu bloqueias, simplesmente tu não queres crer que a palavra pode generar um milagre aí. Tu como que hace um bloqueio, um tranque, e não permite que Deus entre, porque tu já has decidido, és assim e ponto, não dá. Tu mesmo já decidiu, isso é rebeldia contra a palavra, solamente isso te digo. Estás cortando a palavra e la queimando porque não a aceptas. E eu quero desafiar-te esta manhã, retar-te e dizer-te: permita a palavra entrar em esses lugares e Deus te vai dar uma nova mente, um novo pensamento e tu vais ser liberado, sanado, transformado, regenerado por Deus. Não há área que Deus não pueda transformar e fazer milagres. Qual é a área de tua vida que hoje tu tem que permitir a palavra entrar? Se tu tens alguma dessas áreas hoje e quer dizer: Deus, eu quero ter a atitude de Josias, levanta a mão aqui onde estás. Eu quero abrir totalmente meu coração para a palavra. Levanta a sua mão. Deixa-me orar contigo. Eu não quero mais impedir que o Espírito não entre nesse lugar. Eu não quero ser bloqueio. Eu não quero bloquear a palavra. Eu quero dizer: Deus, entra aí. Meta-te aí, Deus. Aonde que vai doler? Aonde que vai confrontar-me? Aonde que vai, quizás, ferir-me? Ele não vai ser para mim. Vai ser para sanidade, restauração e milagres. Espírito Santo de Deus, toquem essa manhã nestas vidas. Toquem essa manhã. Eu quero pedir para a Shirley ir tocando com Yosmani e Anélis e Elisa. Toquem essas vidas. Queda aí com seus olhos cerrados, onde está? Com sua mão levantada. Eles vão tocar a vida agora. Isso, queda com sua mão levantada. Espírito Santo, toca. Toca, Espírito Santo. Entra, ora, Deus. Entra completamente, genera um câmbio para a glória de teu nome. Xarabacalabachá. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Libera, Espírito Santo. Sana, Espírito Santo. Restaura, Espírito Santo. Ponga tua mão poderosa. Liberado para ser tu chamado, para cumprir tu chamado. Entra nos mais escondidos lugares da alma e do espírito, do coração. E faz, Deus, tudo novo. Tudo novo, Pai. Tudo novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas viejas já passaram, eis que tudo se é hecho novo. Faz tudo novo. Renueva. Sana. Transforma.
Não é por nossa capacidade humana. Eres tu, meu Deus. Eres tu, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca em tu Hijo. Diga todo doer. Transforma interior.